Nós estamos aqui, continuando. Ainda da nossa memória, das nossas lembranças, e nós vamos entrar para uma nova configuração. E por isso eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, onde está escrito assim: a partir do versículo 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós começamos a falar da alma, esse é um assunto que dura pela nossa vida. Então nós estamos levantando alguns pontos. E hoje de manhã falamos mais de memórias, principalmente memórias remotas. Como parece que nós esquecemos as coisas, mas não esquecemos. Tudo o que se passou na nossa vida fica retido na nossa alma. E dali não desaparece. O que acontece é que elas são depositadas numa área da nossa alma chamada mundo inconsciente ou o id. E aí nós pensamos, não existe mais, mas elas estão retidas. E isso tudo que está retido lá embaixo, uma hora pode se mexer. E notadamente quando se mexe, atrapalha a nossa vida de hoje, modifica, influencia a nossa vida de hoje. E uma das coisas que tem trazido muito dificuldade para nós é sabermos agir com as frustrações. Frustração é algo que nós pensamos que só acontece com quem não orou. Não deu certo porque você não orou. Não deu certo porque você não jejuou. É errado. Não dá certo porque o plano era completamente diferente do plano que Deus tem para você. Deus tem um plano melhor. E aquilo que você ia fazer lhe seria prejudicial, pelo menos naquele momento. Então, como nós vamos trabalhar com as frustrações, que são aqueles momentos em que as coisas saem completamente diferentes daquilo que nós planejamos? Nós temos aqui diante de nós um exemplo. Jesus amava João Batista porque Jesus ama as pessoas. Mas acontece que João Batista era o precursor de Jesus. E uma vez que João Batista foi decapitado, como nós lemos, os discípulos dele vieram
tomaram o corpo de João Batista e enterraram. Depois que enterraram o corpo de João Batista, eles vieram avisar para Jesus. Eu sempre me pergunto, por que não convidaram Jesus para o enterro? Mas tudo bem, vamos ficar na realidade. Aí a Bíblia diz que quando Jesus tomou conhecimento, retirou-se num barco para um lugar deserto, para ficar a sós. Ora, se eu resolvo ir para um lugar deserto para ficar a sós, é porque eu sinto na minha alma o desejo de ficar sozinho. Uma das coisas mais difíceis é a gente querer ficar sozinho e não poder. Não pode porque alguém resolveu, você não pode estar sozinho. Eu fico tão ofendida quando eu tenho que ir para um lugar sozinha, que eu tenho que dirigir 1, 2 horas para mim. Você vai sozinha? Eu olho para a pessoa, porque sabe que eu sou filho de Deus, e digo, vou com o Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu vou com você. Eu não quero. Eu quero ir com os vidros fechados, ar-condicionado ligado. Eu ponho lá o meu CD das músicas que eu gosto, que ninguém gosta, que é hino. E eu canto com essa voz aqui. Só Deus aguenta. Eu não vou expor minha vergonha para ninguém. Além do mais, eu quero orar em voz alta. O povo não entende o que é você andar pela sua casa, orando, gesticulando, falando com Deus, ajoelha, deita, levanta, ora, se expressa com Deus na sua casa. As pessoas acham que você está doida. Tá bom, está doida, mas é loucura santa. Então, Jesus Cristo, nesse momento que recebeu a notícia da morte de seu precursor João Batista, ele sentiu o desejo forte de ficar a sós. Aqui na Bíblia está escrito: mas Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, versículo 13, num barco para um lugar deserto, à parte. Aí, olha, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Quando Jesus desembarcou, viu uma grande multidão. Pronto. Quando ele chegou no lugar supostamente deserto, estava lá a multidão. Multidão. Todo mundo esperando por ele. Ele podia ter dito, olha, desculpe, mas eu não tenho nada a ver com vocês. Não marquei encontro aqui, não fui chamado por vocês, não vim para falar com vocês, estou sofrendo, eu preciso da minha privacidade. Se ele tivesse dito isso, como qualquer dos nossos líderes modernos hoje, estava certo. Mas a Bíblia diz que ele, quando olhou para a multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Você viu que a dor dele foi transformada em cura e o Pai foi glorificado. Nós sabemos que o plano de Jesus foi frustrado. O plano de Jesus foi frustrado. Nós não sabemos o quanto ele viajou para chegar ali. Ele foi de barco. Significa que não era tão perto. Ele podia ter dito, perdi a viagem. Não, não perdeu. Ele se compadeceu da multidão, curou os seus enfermos. Como você teria lidado? Como você lida com as frustrações? Com esses momentos onde você faz plano, você investe tempo, dinheiro e até oração, e quando chega na hora, os seus planos são mudados. Eles simplesmente, é aquele momento que você diz, a vaca foi para o brejo. Não deu certo.
não é? Quando Jó criou os filhos para serem homens e mulheres de valor. Ele tinha uma plantação imensa, ele tinha gado, ele era um homem muito rico. A Bíblia diz que da época dele, ele era seguramente o homem mais rico. Um dia veio o vento e levou tudo o que ele tinha. Por quê? Ele perdeu todas as plantações, ele perdeu todos os rebanhos, os filhos dele todos morreram, porque a comieira da casa onde eles estavam caiu, todos morreram. Tudo. Frustrado, todo o sonho que Jó tinha. Agora, quando ele pensou de construir alguma coisa para ele, veio câncer, tumores malignos da planta dos pés à raiz do cabelo. Como que ele ficou? Esse homem ficou arrebentado. Foi tão difícil, que ele teve uma depressão horrível. E ele começou a perguntar a Deus por quê. Na opinião de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Mas por que aconteceu isso tudo com Jó? Ele começou a perguntar a Deus. Oh, se eu soubesse onde o poderia achar, eu me achegaria ao seu tribunal. Mas se eu olho para frente, ele não está, atrás eu não diviso, se opera à minha direita eu não vejo, à esquerda eu não percebo, mas ele sabe o meu caminho. E Jó começou a perguntar. E Deus não respondeu nada. E Jó perguntava, e Jó perguntava, e Jó perguntava. Quando chega no capítulo 38 do livro de Jó, você vê Deus mudar a situação. Ele virou a mesa com Jó. Ele disse, chega, Jó, já perguntou demais. Agora eu vou perguntar e você vai responder. Eu quero ver você responder. E Deus começa. Onde tu estavas? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Hein? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Onde tu estava? Eu vejo, meus irmãos, Jó assim. Com a cara de bobo. Sem saber uma resposta para dar para Deus. Quando Deus conclui o questionário com Jó, você vai observar que Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Todas as perguntas que Jó fez a Deus, Deus não se preocupou em responder nenhuma. Mas Jó diz, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você examina a escritura todinha, como que Jó chegou a essa conclusão? Deus levou Jó a olhar para a formiga, a olhar para a avestruz, a olhar para o cavalo ligeiro, a olhar para o que ele criou. Deus levou Jó a ver a grandiosidade de Deus pelas coisas que ele criou. Deus não respondeu a nenhuma pergunta de Jó, porque Jó e nós não precisamos de respostas, nós precisamos de fé. Se nós cremos em Deus como Deus é, nós não vamos ficar frustrados quando alguma coisa na nossa vida não deu certo. Porque nós saberemos que Deus é que está no comando. Os nossos planos são frustrados, mas os planos de Deus continuam. Quando os seus planos não derem certo, meu irmão, creia que Deus está no comando da sua vida. E que os seus planos são frustrados.
Recue, porque avanço para o plano de Deus. Quando nós olhamos para a nossa alma, como falamos hoje, lá embaixo, estamos angustiados, estamos abatidos, ansiosos, agoniados. Tem o Salmo 120, que o salmista diz, eu vou ler para vocês. Salmo 120 é o primeiro de uma lista de salmos chamados Salmos de Degraus, não é? Na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado? Ou o que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Há tempo demais que odeio, que ando com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando eu teimo, mas quando eu vejo, eles teimam pela guerra. Você diz, que salmo é esse? É o Salmo 120. Esse salmista está arrebentado. A alma dele está numa condição de turbulência. Todos os sentimentos dele estão inflamados. As paixões, ele tem passado por humilhações. E a alma dele está agonizando. E ele está numa ansiedade fora do comum. A angústia, ela é um emaranhado de sensações de uma alma que está em desequilíbrio emocional. E quando as suas emoções estão exacerbadas, você tem que jogar para fora. Não é pecado você expressar a sua emoção. Você lembra de José? Um dos filhos de Jacó, que nós costumamos dizer José do Egito. José, quando foi se revelar a seus irmãos, ele mandou todos os egípcios saírem. E fechou as portas. Ele chorou. A Bíblia diz que José chorou a ponto dos egípcios ouvirem lá fora. Ele gritava de tanto chorar. Os gritos de dor de José, na sua angústia, eles foram ouvidos no palácio de Faraó. Gritava de dor. Deus nunca mandou uma pessoa que está chorando de dor calar a boca. Porque ele está sentindo uma dor na alma, está doendo, ele está sofrendo, ele tem que expressar. Lembra de Agar, a mãe de Ismael? Quando ela deixou o filho dela debaixo de um arbusto para morrer no deserto, porque tinha acabado a água, ela se afastou dele, a Bíblia diz, um tiro de arco, para não vê-lo morrer. A Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. O que é isso? Aquela mulher deu um grito de dor. Ela chorou alto. Mas que escândalo! Ela expressou a emoção dela. A alma dela estava angustiada. Ela estava sofrendo. Ela chorou. Ela gritou. E quando ela gritou, Deus disse, que tens, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do teu filho daí de onde está. E Deus então vem
para tirar aquela mulher da dor que ela estava. Mas ela gritou. Não faz mal gritar, porque dor de alma dói. Dor de alma dói. Às vezes nós reclamamos das pessoas que choram alto. Dor de alma dói muito. E só quem sabe o quanto dói é quem está gemendo. Então, sentimos dores na alma que não sabemos expressar. Você pensa a dor de uma pessoa que está com uma depressão tão forte, que sente vontade de morrer. Só pode estar doendo tanto para a pessoa pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. Quando você está com uma dor de cabeça muito forte, você pega um copo d'água, pega um comprimido e bebe. Eu não sei qual comprimido que você toma, eu não vou fazer propaganda de nenhum aqui, mas cada pessoa tem o seu comprimido de dor de cabeça. Por que você toma o comprimido? Porque está doendo. A morte, para a pessoa que está com a dor na alma, o remédio, ele enxerga na morte. A visão dele fica conturbada. Você veja que aquela moça, Agar, ela estava chorando porque o filho dela ia morrer de sede. Mas ela estava do lado de um poço d'água. Ela não enxergava. A Bíblia diz em Gênesis 21 que Deus abriu os olhos dela para ela ver o poço de água que estava ao lado dela. Ela estava do lado da solução, mas ela não enxergava. Porque a mente dela, a alma dela estava completamente angustiada. Você sabe que na angústia, a pessoa se sente tão absolutamente inseguro. Você lembra que Jesus Cristo disse: a minha alma está completamente, profundamente angustiada até a morte. Ficai, pois, e vigiai comigo. E Jesus Cristo é Deus. Então você pode imaginar o que é que essa alma pode aprontar para nós? Aqui nós demos o exemplo agora de um crente angustiado. E ele diz na oração dele do Salmo 120, na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Isso é um crente que está confessando que está angustiado. E crente tem angústia? Tem, porque ele tem alma. E a angústia na alma. Essa situação daí dessa ignorância de pessoas que dizem que crente não tem medo, que crente não tem angústia, é a mesma dos que dizem que crente não adoece. Daqui a pouco vão dizer que crente não morre. E nessas igrejas, todo mundo que morre, ressuscita na hora. Paulo diz, em 1 Coríntios 12, meus irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Existe uma diferença entre ignorância e insciência. Se eu não souber obturar o seu dente, eu sou insciente, porque eu não estudei odontologia, eu não sei cuidar de dente. E eu não tenho obrigação de saber, porque não sou dentista. Então eu sou insciente. Agora, se você me perguntar, os livros da Bíblia, e eu disser para você que não sei, eu sou ignorante, porque eu tenho obrigação de saber. Não porque eu sou crente, mas porque eu sou mestre da palavra de Deus. Então eu tenho que saber, é minha obrigação.
O crente tem que saber das verdades básicas do Evangelho. Nós vemos que a nossa alma, ela é profundamente corrupta, porque ela ficou dissociada de Deus quando morreu o espírito. Então, não há psicólogo, não há PhD em psicologia que vá dar um jeito na nossa alma. Eles ajudam e muito. Eles ajudam e muito. Está com problema na alma, ore, procure um psiquiatra, o psiquiatra vai liberar você para um psicólogo. Mas não vão dar jeito, por isso eu deixei a psicologia, não dava mais tempo para mim. Por quê? Porque só o espírito renascido, de novo, vai ligar a alma a Deus, e aí vem o socorro para a alma. Mas a si mesmo vai ter uma briga constante entre a alma e o espírito. Porque a alma está acostumada às coisas do mundo. Ela se tornou uma alma carnal. E o espírito é renascido de Deus. O embate é muito grande, é luz com trevas. Quando esse salmista diz, na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve, ele está dizendo que a única coisa que presta para ele, na angústia dele, é que ele tem o Senhor a quem clamar. Porque tem pessoas que vão atrás de um Deus que não ouve. Ele diz, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Tem pessoas que vão atrás de um Deus que não ouve. De um Deus que não fala. De um Deus que não socorre. De um Deus que morreu e não ressuscitou. Mas esse crente, pelo menos, ele sabe que está angustiado. Mas ele tem um Senhor a quem clamar. E esse Senhor dele é vivo e ouve, e se ouve, acode. Então, esse crente fica angustiado, como você também. Quantas vezes você tem andado angustiado, triste? Aquilo tira quase que toda a sua alegria. Olha o que ele se queixa. Ele agora vai trazer a queixa dele diante de Deus. Livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Alguma vez você já fez essa oração? Livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Você já foi vítima de falso testemunho? Da pessoa dizer na sua cara, você fez, sem que você tenha feito. Eu provo, eu vi, você me disse. O que você tem vontade de fazer? Avançar na pessoa, arrebentar. Você sabe que tem pessoas que fazem isso. Eles levantam um falso testemunho de você. Eles garantem diante de você que você fez. E eles provam e são acreditados. E quantas vezes você leva o prejuízo? Como fica a sua alma depois disso? Você diz, por que Deus não veio em meu socorro? Perguntas. Como você fica depois disso, se não angustiado, você só pensa em matar? Não é? Seja sincero, diga que é, senão eu me sinto pior do que você. Dá vontade de pegar o pescoço de uma pessoa desse torcer. Muito bem, pastor, gostei do gesto. Por quê? A sua alma fica angustiada. A sua alma fica angustiada. Estava numa cidade, e uma senhora viúva tinha uma única filha.
e criou essa filha com todo o cuidado, com todo o carinho que uma mãe cria uma filha. Chegou um rapaz do sul, por um banco aí famoso, e a menina que estava fazendo a escola normal, já estava terminando, apaixonou-se por esse rapaz, e esse rapaz começou a namorar a moça. E a menina se formou, não quis ir para a cidade grande porque ia casar primeiro. E ia casar com esse rapaz que estava lá naquele banco. Então, se formou, estava preparando tudo para o casamento. Quando, na frente da casa dela, cidade de interior, aonde se coloca o lixo na porta para o caminhão do lixo passar e pegar. Foi encontrado no lixo da casa dela um aborto. E aí, de quem é o aborto? Só pode ser da moça. Da mãe dela não era, porque já tinha passado a idade. Mas ela estava noiva. O negócio espalhou. Foi horrível. Esse rapaz ficou sabendo, foi lá, acusou a moça, gritava da rua, só não disse que ela era um bolo de chocolate. Difamou a moça. Difamou. A mãe sabia que era mentira. A menina jurava que não era verdade. Essa moça cometeu suicídio. Naquela hora em que os corpos ficam na sala da frente. Na hora que o corpo ia saindo, aquela mulher viúva, a mãe da menina, gritava de dor. A vizinha que morava no fundo veio e confessou que o aborto era dela. Não adiantava mais. O nome da menina estava sujo, a menina tinha dado cabo à vida, a mãe da menina perdeu a esperança de viver. E o rapaz já tinha feito a sujeira. Mas por quê? Lábios mentirosos, língua enganadora. Você viu quanta angústia, quanto sofrimento veio para a vida dessa moça. Veio para essa família. Por quê? Falso testemunho. A angústia que trouxe para essa família. Você lembra do caso das vinhas de Nabote? Quando Acabe queria, porque queria as vinhas de Nabote, chamou Nabote e disse para ele: ó, Nabote, estou morando aqui perto das suas vinhas, eu quero isso aí para mim, eu quero esse espaço todo de terra para mim. Você pode escolher como eu vou lhe pagar muito bem. Eu lhe pago em dinheiro ou lhe dou outra terra igual ou melhor do que essa. Escolha. E Nabote disse para ele: livre-me o Senhor de vender a herança do Senhor. Nabote sabia que não podia vender, porque aquilo dali era propriedade herdada. A Bíblia diz que a terra não se vende por perpetuidade. E aquela vinha era a herança dos pais dele, então ele não podia vender. Ele podia arrendar, mas vender ele não podia. E ele disse: que o Senhor me livre de vender a herança do Senhor. Que Deus me livre de eu quebrar esse mandamento. Não posso fazer isso. Acabe foi para casa, ficou triste, virou a cara para a parede. Jezabel chegou, a mulher encapetada dele, e perguntou o que ele tinha. Ele disse: Nabote não quis me vender a terra dele. E eu tão bonzinho, Levanta, rapaz, deixa de ser bobo. É ele que manda você, você é o rei. Eu vou dar um jeito em Nabote. Foi, mandou encontrar 3 homens que levantassem o falso testemunho de Nabote. Os 3 homens foram pagos para mentir.
Trouxeram Nabote diante da corte. As 3 testemunhas disseram: vi. Testemunharam falsamente contra Nabote, que foi levado apedrejado e morto. Está vendo? Ela chegou a notícia para Jezabel: Nabote está morto. Ela foi lá: levanta, rapaz, e come a vinha de Nabote, está livre, pode se apossar. Ele levantou, foi para a vinha de Nabote. Não sei em que lugar, a quantos quilômetros estava o profeta Isaías. Deus disse para ele: volta. Volta, vai lá. Vai direto para a vinha de Nabote. Aí o profeta foi lá e disse para ele: mataste e agora te apossaste da vinha? E ali, pela boca do profeta Isaías, Deus decretou o fim da linhagem de Acabe e de Jezabel. O que eu quero dizer para vocês com isso é que o falso testemunho existe. E ele angustia a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas hoje estão presas? Ou já morreram e passaram por falso testemunho? Não sabemos. Mas quantas pessoas estão com câncer no estômago, gastrite, doença nos ossos, artrose, artrite, problema do coração, por causa de falso testemunho, por causa de angústia. E a pessoa não pode provar o contrário. Sabe o que é que Jesus Cristo diz para a igreja que estava em Esmirna? O diabo vai botar alguns entre vós para serem presos. É o diabo. Vocês vão presos, eles vão sofrer angústia, afronta de 10 dias. Se for fiel até o fim, receberão a coroa da vida. Quer dizer, o diabo vai levantar pessoas que vão falar falso testemunho de vocês. E essas pessoas vão provar o mal que vocês fizeram sem ter feito. E vocês vão presos. Mas vocês vão estar lá na prisão dizendo: Deus vai levantar alguém que vai provar. E Deus não vai. E vocês vão morrer. Todo mundo vai pensar mesmo que vocês não prestam. Mas a coroa está reservada para vocês. Mas para que Deus faz isso? Para trazer julgamento na vida deles. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Angústia de alma é você estar sentada ao lado de uma pessoa que você ama, crendo que Deus vai fazer o milagre. E Deus pode fazer o milagre. E Deus está ali e Ele não faz o milagre. E a pessoa morre. E aí você pensa que Ele quer ressuscitar a pessoa. Não vai ressuscitar. Ele vai levar. Isso dá angústia. Isso dá tristeza. Mas esse salmista diz: eu clamo ao Senhor, Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Você sabe o que é uma língua enganadora? A língua só consegue enganar você se você acreditar na mentira que ele está dizendo. Eu estive uma vez numa cidade muito importante no Brasil, em que um homem que se dizia pastor, ele me dizia as coisas aqui, desse lado eu ouvia: não acredite nele, ele não é meu. Mas todo mundo achava que era. Eu fiquei com tanto medo, eu tremia tanto, que eu dei muita graças a Deus quando eu saí daquela cidade.
língua mentirosa. E quantas vezes, meu irmão, por causa da sua alma que está angustiada, você toma um passo errado. Por causa da angústia que você está. Você fica ansioso. Você fica com pressa para resolver as coisas. A sua alma fica agitada. E você toma uma decisão incauta. Irmã, não é possível. A Bíblia é o livro mais maravilhoso do mundo. Eu não sei porque que vocês andam lendo outros livros. Porque a Bíblia é o livro mais espetacular. Ensina tudo. Ensina até a fazer leite. O bater do leite. O bater ensina a fazer manteiga. O bater do leite produz manteiga. Uma vez, vocês querem ver uma história? Não sei nem que horas eu vou sair daqui, pastor. Mas vamos aqui em Crônicas. Mas é rapidinho, que eu tenho muita coisa para fazer hoje ainda. Aqui em Crônica, 2 Crônicas, no capítulo 18. Vocês lembram do rei Josafá, não é? Outro dia, eu conto a história para o meu neto. Aí meu neto, com 8 anos, diz: conta hoje, Pabu. Ele me chama Pabu. A história daquele rei bobão. E eu pensei, rei bobão. Eu não me lembrava de nenhum rei bobão na Bíblia. Mas rei bobão é aquele rei bobão. Eu disse, mas eu não sei nenhuma história, sabe? Aquele rei que foi fantasiado de rei. E o outro foi fantasiado de soldado. Aí eu me lembrei, o rei bobão, Josafá. Olhe, a depender do como você conta um caso para uma criança, a conclusão que ela chegou que Josafá era bobão. Josafá estava no momento da vida dele assim. Josafá era um homem espetacular. Um rei da linhagem de Davi, um homem reto, um homem que fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. Capítulo 18 de Crônicas, 2 Crônicas. Não sei por quantas ele se aparentou com a família de Acabe, rei de Israel, que era da linhagem do capeta. Resolveu fazer uma viagem para visitar Acabe. Acabe, logicamente, se sentiu ultra prestigiado. E naquela época os reis levavam um séquito maravilhoso e exército e tudo com ele. Acabe preparou um banquete. Preparou um banquete, matou muito animal para receber Josafá. Lá, na hora da comida, ele aproveitou, e no versículo 3 está escrito: versículo 2. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Observe o seguinte: o rei de Israel estava em guerra com a Síria. Mas a guerra era de Israel com a Síria. Não tinha nada a ver com Judá. É como se o Brasil, o presidente do Brasil, fosse visitar o presidente da Argentina e a Argentina estivesse em guerra com a Colômbia. O Brasil não tinha nada a ver com a guerra da Argentina com a Colômbia. Mas o presidente da Argentina convidasse o presidente do Brasil para entrar na guerra contra a Colômbia. Entendeu? Então é isso que o rei de Israel vai fazer. Abra o olho com isso você, principalmente você que é homem. Abra o olho com essa doença da alma aqui. Que isso é uma doença. Isso vai gerar uma angústia. Isso vai gerar uma angústia
por uma razão que vocês vão ver. Olha, vamos comigo a Ramote de Gileade, versículo 3. Perguntou ao Josafá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Josafá respondeu: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos junto contigo à peleja. Me diga uma coisa, você teria feito isso? Quantas vezes você já deu a sua palavra sem consultar a Deus? Sem consultar sua esposa? Sem pensar? Ah, mas o que é que eu ia fazer? Peça tempo para pensar. Ah, mas era pegar ou largar? Peça tempo para pensar. E um achar que eu tenho a cara de boiola, deixa pensar. Deixa eu lhe dizer por quê. A pessoa que vai lhe fazer a pergunta, ela já pensou, ela já tem um plano 2, ela sabe por que quer você com ela fazendo o negócio. Você é que não estava preparado. Infeliz da pessoa que diz um sim sem pensar. Você sabe o que aconteceu? Na hora, Josafá disse logo: lógico que eu vou. Olha a continuidade da história. Isso vai custar caro. Isso vai custar caro. Aí Josafá, depois que tinha dito sim, versículo 4, consulta primeiro a palavra do Senhor, depois que disse o sim. Agora eu vou orar, depois que tomou a decisão. Depois. Quer dizer, ele pensou: eu não devia ter prometido. Me apressei. Começou a angústia. É pior. Não vou nem dizer do que. Dói na cabeça demais. Na hora que ele prometeu, ele pensou: por que eu tomei essa decisão? Vamos consultar a Deus. Mas Acabe não consultava a Deus, consultava os profetas de Baal. Os profetas de Baal vieram e disseram que era para subir. Ele disse: não, mas eu quero um profeta de Deus. Mas o profeta de Deus não diz o que eu quero. O profeta de Deus foi esbofeteado, mas disse que eles iam se dar mal na guerra. Mas Josafá já tinha dado a palavra. Que tal, meu irmão? Você já entrou num negócio assim? Deu a sua palavra, fez o acordo. O outro lhe pegou de surpresa e disse: não, cara, mas o negócio agora é pegar ou largar. É rapidinho, toma a decisão porque tem mais gente na fila. Então deixa o povo passar na minha fila. Nunca tenha vergonha de dizer: não sei. Preciso tempo para pensar. Cuidado com o que estão lhe oferecendo. Não é seu pai, não é sua mãe. Então abra o olho. Abra o olho. Tenha medo. Porque você sabe que você pode trazer muita angústia para a sua alma. Aí sabe o que foi? O rei da Síria estava querendo pegar o rei de Israel para matar. Sabe o que foi o rei de Israel fez? Disse: Josafá, já que nós vamos para a guerra, tu és um rei de Judá, da linhagem real de Davi. Tu estás acostumado com as tuas belas roupas, com o teu jeito de ser rei, mas eu não sou um qualquer. Eu sou rei, mas eu vou me vestir de soldado raso. Eu vou me fantasiar de soldado, vou entrar na guerra como qualquer um. Tu não precisa fazer esse sacrifício. Vai com as tuas vestes reais. Ele sabia que iam matar Josafá, porque iam ver Josafá vestido de rei. Mas ele disse para Josafá: ocupa o meu lugar na morte. Você pode imaginar que alguém faz isso? Olha aqui. Olha aqui. Quando chegou na hora, Espera lá. É aqui.
Então, versículo 28 do capítulo 18. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. O rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia, quando o rei segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios, até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. O que eu quero dizer para vocês é sobre a palavra que nós somos levados a dar, sem pensar. O que pode trazer para nós até a morte, como veio para Josafá. Ele gritou por Deus e Deus o socorreu na hora. Mas quantas vezes nós tomamos atitudes erradas? Nós chegamos a conclusões, damos a nossa palavra sem pensar, ou por orgulho, ou por soberba, ou por burrice. E fazemos questão de dizer: não, está dada a palavra, tudo bem. Depois vai se arrepender. Por que tinha que ter dado a palavra tão rápido? Livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Olha, se a língua de Acabe não era enganadora. Ele estava empurrando o outro para a morte. Ele deu um banquete e mandou o outro ocupar o lugar dele na guilhotina. Você acha que é só Acabe que era assim? Hoje existem pessoas assim. Eles olham para o seu rosto e eles sabem que podem levar proveito de você. Cuidado quando você tem que tomar decisões. Não tome decisões precipitadas. Não precisa esse orgulho de dizer eu sei, eu faço. Achei tão bonita a atitude hoje dos pastores. Chamaram um grupo para ver o prédio. Um grupo. Tinha até criança. Vamos todos olhar. Vamos todos combinar. Vamos ver se é bom. Quando você olhava aquele grupo ali, eu fiquei impressionada. Todo mundo comentando, botando defeito. A mulherada só queria ver a cozinha. As crianças, só os brinquedos. Mas os homens se espalharam para descobrir se aquele era um bom negócio para a igreja. Eu achei aquilo tão bonito. Isso é liderança. Isso é liderança. Todos chegaram a um consenso. Quando foi no final, o pastor não disse a opinião dele. E nem pediu a opinião do outro pastor. O outro pastor até deu, porque pensou que tinha perguntado a ele. Porque os dois já sabiam o que queriam. Mas deixou os homens falarem. O pastor também é homem. Eu estou dizendo a liderança falar. E eu compraria isso aqui. Eu quero isso aqui. Isso é o que nós precisamos. Eles, de comum acordo, todos falaram, o pastor disse, tudo bem.
Quer dizer, isso é a pessoa estar desprovida de orgulho, de soberba, de vaidade. Sou eu que mando. Sou eu que determino. Sou eu que tomo a posição. Você entendeu? É preciso que todos nós aprendamos com essas coisas pequenas que a gente vê. Isso não é um ato de burrice. Isso é ato de inteligência. Quantas vezes, quando o salmista diz: livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Você vai fazer um negócio, sua mulher não sabe. Ela vai sofrer com seus filhos se não der certo. Mas você diz: mulher não entra. Mulher enxerga o que você não enxergou. Mulher enxerga onde você não enxergou, meu irmão. Não fosse assim, Deus não havia criado a mulher. Deus criou a mulher dizendo: não é bom que o homem esteja só. Se não é bom é porque é ruim. Deus fez alguma coisa na mulher, aliás, muitas, que ele não botou no homem. E nessas horas, mulher enxerga. Se não tivesse ido mulher hoje à tarde, ninguém teria pensado na cozinha. A mulherada só procurava a cozinha, procurava a cozinha, procurava a cozinha, procurava a cozinha. Os homens foram ver a estrutura do prédio. Que coisa, não é? Eu me deliciei essa tarde. A mulherada já saiu de lá com o lugar da cozinha separado. Só saíram de lá quando tiraram o sanitário dos homens para botar a cozinha. Homem não precisa sanitário. Assim. Na hora que o salmista está orando, ele diz: que te será dado, que te será acrescentado, ó língua enganadora. Como eu vou orar por essa pessoa que tem língua enganadora? Eu vou pedir para Deus visitar essa língua com setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, para Deus trabalhar nessa língua. Em seguida ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Pode ter certeza que isso é angústia e ansiedade. Esse salmista estava passando por um momento crítico da vida dele. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Mas quando eu falo, eles temem pela guerra. Meseque é uma população de povos bárbaros, de povos difíceis, de povos que não falam a língua de ninguém. Então não há comunicação entre eles e outros povos. Eles invadiam cidades, invadiam casas, queimavam casas, matavam pessoas, saqueavam cidades inteiras e não queriam conversa, não queriam paz com ninguém. O que eles pensavam era ordem e pronto. E Quedar é uma população de pessoas, de homens que viviam em tendas pelo deserto. Eles eram difíceis, inimigos totais dos judeus, fechados, não queriam conversa com ninguém, saqueavam cidades também. Então, o que o salmista está dizendo? Peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Se eu estou em casa, eu estou no meio de pessoas que não me compreendem, que não querem conversa comigo, que não aceitam as minhas ideias, que me criticam o tempo todo, que não querem me conhecer. E se eu saio de casa, eu estou no meio de pessoas que não me compreendem,
que não falam a minha língua, que não me querem, que me rejeitam. Nós diríamos hoje, ai de mim que se correr o bicho, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Quer dizer, uma pessoa que não tem espaço. Olhe como está a alma desse salmista. Não tem espaço. E ele ainda diz, há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles teimam pela guerra. Tem alguém aqui que veio para Jesus Cristo depois de adulto? Só me dá uma coisa. Você. Aí, ó. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês vieram depois de adultos. Seguramente conheceram duras críticas da sua família. Eles não aceitam que você tenha vindo para Jesus. E quando tem um aniversáriozinho de família, eles querem que você vá. E a cerveja come. E a caipirinha come. E o uísque comem. Aí eles vêm, passam por você, aqui fulano. Oh, desculpa, eu esqueci, você agora é evangélico. Toda hora vem um lhe oferecer, desculpa, eu esqueci que agora você é evangélico. Eles têm que lembrar você toda hora. Porque o fato de você agora ser evangélico incomoda eles. Aí começa a conversa. A conversa lhe incomoda, porque só falam das novelas. Falam dos assuntos que não lhe interessam. Aí daqui a pouco vem um mais voraz e conta uma história do Bispo Macedo. E fala mal de um pastor bem ladrão. Fazem questão, e o pior que tem. Esse é o negócio. Ou então diz assim, você conhece aquele pastor, o Fred Flintstone? Aí você diz, que Fred Flintstone? Tem, sim, ele tem um programa na televisão. Outro dia me perguntaram isso, eu não conheço. E não é que tem? É um que se veste de saco, o pessoal diz que ele é o Fred Flintstone. Eles sabem de tudo para irritar você. Eles estão se divertindo às suas custas. E você fica nesse aniversário de família orando no seu interior para acabar logo. Há tempo de paz. Há tempo demais que habitam entre aqueles que odeiam a paz. Mas quando eu falo, eles teimam pela guerra. E se você resolver fazer uma oração, é um mal-estar. E você está dentro da sua família. Você está com os da sua casa. Você está com as pessoas que você ama. Mas a angústia é tão grande. A ansiedade pelo desejo de acabar logo aquilo para você ir embora. Por quê? Porque a sua alma tem o conhecimento de tudo que vai acontecer. Ai, meu Deus, eu tenho que... Aniversário da minha mãe, ai, vai ter churrasco. Ai, tem que acabar logo o culto para ir lá para casa que tem churrasco. E você sai da igreja, depois de um culto, para ir para um churrasco na casa dos seus pais, que é aniversário da sua mãe. Chega lá, você vai encontrar a tropa todinha, já falando meio embolado, contando as piadas que você não quer ouvir, bebendo as bebidas que você não quer beber, e dizendo tudo que você não quer ouvir. E você tem que engolir isso tudo. A sua alma fica angustiada quando você sai de lá. Parece que você fez uma maratona todinha na floresta amazônica. E na sua alma. Por quê? Por causa da angústia que você fica. O problema da angústia é que ela se acumula, que você sente muitos desejos. A sua alma
ela se prende para você falar e você morde a língua e você se controla o tempo todo para não piorar. Porque as pessoas estão jogando iscas para você o tempo todo. No seu trabalho, quando descobrem que você é evangélico, eles jogam isca o tempo todo. E chegam a ser indelicados para ver se você cai. E se você der um forazinho, ué, mas crente também faz isso? Crente também fala assim? Eles se assustam, eles ridicularizam. E isso tudo vai angustiando a sua alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Quando você levanta de manhã e você tem que ir para um ambiente desse, a sua alma está abatida. Você está triste. Você não está feliz. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. A nossa alma fica abatida. Não é o espírito, é a alma, porque nós antevemos a angústia que vamos passar. Isso cria em nós o que chamamos de ansiedade. Porque nós ficamos prevendo o que vai acontecer. E isso não é bom. Isso traz para nós uma obra carnal chamada feitiçaria. A feitiçaria ou ocultismo, ela consiste numa tendência da nossa alma em buscar as coisas que ainda não aconteceram. As coisas que estão no invisível. As coisas que estão nas mãos de Deus. Nós tendemos a adivinhar. E como nós temos vontade de saber o que vai acontecer? É tão bom, não é? Saber o que vai acontecer. Por quê? Quando eu sei o que vai acontecer, eu tenho domínio sobre as coisas. Mas se eu não sei, eu dependo de Deus. Eu digo para você que é muito melhor você trabalhar no seu coração para você gostar de que seu futuro esteja nas mãos de Deus. Porque estando nas mãos de Deus, está melhor do que na sua mão. Porque Deus vai dar um fim bom. Deus tem um objetivo bom e você não tem. Então, às vezes, ficamos tão aflitos pelo que vai acontecer. Nós não podemos mudar o curso da história. Não podemos, mas a nossa alma busca saber as coisas que vão acontecer, porque uma das obras da nossa alma é exatamente a feitiçaria. Ou também chamado ocultismo. Gostamos de saber os mistérios ocultos de Deus. Lá em Deuteronômio 29, no versículo 29, está escrito que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Mas as coisas ocultas estão no domínio de Deus. Deus quer muito compartilhar conosco as coisas que ainda estão ocultas. O grande problema é que nós não damos tempo a Ele. Ele diz, clama por mim, eu te responderei e te anunciarei, te anunciarei coisas novas, coisas ocultas que eu nunca disse a ninguém. Tem uma tradução da Bíblia do Mofá, que nesse capítulo 33 de Jeremias, no versículo 33, ele diz, clama a mim, eu vou te responder e eu vou te dizer uma porção de segredos que eu nunca disse para ninguém. E eu creio que Deus tem coisas para nos dizer. E nós
nem sempre damos tempo a Ele. Por que nós temos essa mania de querer o domínio das coisas? De querer que tudo esteja na nossa mão para nós decidirmos? Por isso que há muita frustração. E quando tem a frustração, vem a ira. Assim que nós planejamos, trabalhamos pelas coisas, arrumamos e elas não dão certo, vem seguramente a ira. E uma ira atrás da outra, com certeza vai produzir neurose. E é por isso que nós somos hoje uma geração neurótica, uma geração impaciente, uma geração que não descansa. A nossa alma não descansa. A nossa alma foi criada para estar conectada a Deus, com Deus pelo Espírito. E quando a nossa alma não está de volta conectada pelo Espírito, ela está fora do lugar e ela está se desintegrando. E Jesus Cristo diz que todo o mau desígnio provém do coração do homem, provém da alma do homem. Porque nos nossos pensamentos, nós maquinamos tantas coisas más. E nós achamos que enquanto nós não fazemos, está tudo bem. Realmente, Deus quer dirigir os nossos pensamentos. Eu penso, e aí eu faço. Primeiro eu penso, tem gente que não pensa, já sai fazendo. O pensamento, ele está numa área da nossa alma chamada a área intelectiva. E quando nós pensamos, a Bíblia diz que nós precisamos levar todos os nossos pensamentos à obediência em Cristo. Nós precisamos pensar, mas precisamos também abrir os olhos para que os nossos pensamentos estejam orientados pelo Espírito Santo. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre a memória e dissemos que a memória afeta o nosso comportamento hoje. A memória, aquilo que nós lembramos do passado, ele afeta o nosso comportamento hoje. Porque o nosso hoje é o resultado de muitos ontens. Cada um de nós opera hoje de acordo com a sua experiência. Isso se chama, por outras pessoas, uma bagagem cultural. Isso faz com que nós tenhamos muitos choques. Nós temos uma direção de pensamento que vem desde a nossa infância. O nosso modo de pensar e agir tem muito a ver com aquilo que foi aprendido. Você veja quantas vezes as pessoas dizem assim, bem que minha mãe dizia assim, 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 assim. Ou minha avó dizia assim, assim. Ou meu pai dizia assim, assim. Quer dizer, você está seguindo uma linhagem. Mas você segue muito mais do que você diz. Você tem uma cultura familiar. E essa cultura familiar cria um embate, principalmente quando você casa. Porque você casa com uma pessoa que tem outra cultura familiar. Outra cultura familiar. Você é um Pereira que casou com uma Silva. E aí o que vai acontecer é que os filhos vão ser Silva Pereira. Os filhos vão ter que beber dessas duas culturas. Uma gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. O marido não admite lavar um prato, porque na casa dele a mãe dizia que o homem não vai para a cozinha. Que o homem que vai para a cozinha é marica.
Mas na casa da mulher, os irmãos dela e o pai lavavam prato. Porque é para ajudar a mulher. Então, como é que vai ser essa casa? Alguém vai ter que perder na queda de braço. Como é que se vai fazer? Nós vamos ter que quebrar, que romper um paradigma, sentar e ver como é que vamos fazer. É tão difícil quando cada um quer manter a sua postura, a sua cultura, o seu jeito de ser. Porque, na realidade, quando um rapaz se torna pai, ele vai copiar o modelo do pai dele. Quando a moça se torna mãe, ela vai copiar o modelo da mãe dela. Só que o marido dela não casou com a mãe dela. A coisa vai ser difícil. Então, a nossa alma, ela tem um aglomerado. É como se fosse uma teia. E depois ela se mistura com outra teia. Ela tem uma situação agonizante. E é isso que nós chamamos de angústia. É a angústia da alma. A nossa alma está o tempo todo agonizando. Agonizando por algumas situações. E porque as nossas emoções permeiam todo o campo da afetividade, às vezes as nossas emoções são inflamadas por situações que têm a ver com o nosso passado. Por que será que certas situações afetam você de modo particular, enquanto outras não afetam? Porque existe uma linhagem na sua história, na memória da sua história. Eu me lembro quando cheguei no Haiti. Eu estava numa igreja que tinha sido uma igreja metodista. Só tinha o chão, um pedaço de parede assim, e eles cobriram com plástico o resto, e nós estávamos tendo ali, eu fui chamada para pregar o primeiro congresso de mulheres cristãs do Haiti. E é interessante, porque lá a igreja é dividida e tem uma parte de cadeiras aqui, outra aqui. E primeiro as mulheres vão chegando e elas vão ocupando ali. Da frente para trás, vai. Quando acabou outro lugar, aí é que quem vai chegar vai ocupar esse lado de cá. Não ocupa assim feito a gente faz. Só que eu comecei a perceber que aquelas mulheres que chegavam, todas pareciam. Todas eram negras, não eram muito altas, todas de vestidinho, e os vestidos costurados, acho que à mão. E todos os vestidos tinham bolso. Mas todos os vestidos eram de pano assim, cheio de florzinha. E umas chegavam descalças, outras chegavam com qualquer chinelinho no pé. Todas eram negras e com o cabelo assim, sabe aquele cabelo assim, que nunca foi alisado? O cabelo natural negro, bem encaracolado, pichain mesmo. E chegavam assim. E quando eu cheguei, eu comecei a olhar para aquelas mulheres, eu comecei a me lembrar de uma pessoa, do Mar do Caribe, minha madrasta. Ela era caribenha, mas ela não era do Haiti, ela era de Barbados. Negra, não era alta, só usava vestido, nunca vi minha madrasta de calça comprida, com os bolsinhos. E sempre de sandalinha no pé. O cabelo dela nunca viu um alisamento, nenhuma pintura. E foi ela
que me deu o exemplo de Cristo. E naquela hora eu tive uma sensação. Deus levou aquela mulher do Caribe para o Brasil para estender a mão para mim. Porque ninguém me queria. O marido da minha madrasta, que era o meu pai, ele se meteu com uma mulher branca, que não estava interessada em ter filhos. Mas Deus permitiu e me botou ali naquele meio daquela bagunça. E quando eu nasci, quem é que queria? A família do meu pai não estava esperando ninguém, filho nascido na rua. A família da minha mãe não estava esperando nenhum filho que ela arranjou na rua. Meu pai era negro, minha mãe era branca, ela era católica, meu pai protestante. Olha a confusão. Deus levantou a esposa do meu pai para perdoar a mamãe, para perdoar o papai e para amar a mim, que ia nascer. Essa mulher me deu o maior exemplo de cristandade. O Espírito de Cristo estava ali. E eu cresci na segurança do amor daquela mulher. Para você ver como Deus interfere com um amor curativo numa alma que não ia prestar para nada, que era minha, só tinha rejeição. E aquela mulher me amou. Uma caribenha. Aí, quando eu fui levada para pregar o primeiro congresso de mulheres cristãs no Haiti, eu via entrar. Cada mulher que entrava era igual a ela. Igual. E eu, todas as vezes que vou pregar, a minha oração a Deus é que eu não chore e que não haja manifestação de demônio, porque atrapalha. E cada mulher entrava. E cada mulher entrava. E eu via a minha madrasta. E de uma hora para outra eu pensei, Deus levou uma mulher dessa daqui para o Brasil, para que eu pudesse nascer, para que ela pudesse me amar. E ela injetou Jesus em mim, para que eu pudesse trazer de novo para o povo dela. Então, a cura que ela foi para a minha vida está servindo de cura agora para o povo dela. Aquelas mulheres começaram a cantar, sabe o quê? Uma das músicas prediletas da minha madrasta. Ela falava bem português, embora a língua dela fosse inglês. There the garden where Jesus is waiting. There the praise that is wondrously fair. Conhecem essa música? For it glows with the light of his presence. There the beautiful garden of prayer. Aí eu tive que chorar. Eu vi 1000 Adeles, 1000 mulheres cantando a música predileta dela. E eu ali para entregar para ela a mensagem, para elas, a mensagem que eu recebi de outra caribenha. Então vocês estão vendo como as nossas lembranças, elas podem ser frutíferas. Como a nossa memória pode ser curativa. Porque naquela hora, eu tive um momento de um esplendor tão grande na minha vida, que eu vi assim, Deus trabalhando uma restituição tão grande. E quantas vezes você olha para um passado como o meu, e você diz, todo mundo tinha pai e tinha mãe quando era pequeno. Eu tinha pai, mãe, madrasto, padrasto, tudo ao mesmo tempo. Rejeitado por um, rejeitado por outro, não tenho irmão de pai e mãe. Eu posso ficar aqui uma hora falando só do lado negativo, mas eu tenho muito mais para contar do lado positivo. E o resgate do que Deus estava fazendo naquela hora. Porque eu estava sofrendo quando era pequena. Mas só tinha uma pessoa que sofria comigo.
sem dizer, era minha madrasta. Porque ela foi a mulher traída. Ela foi a mulher traída. E ela amou a criança. Então Deus estava operando uma maravilha. Que nem eu podia ver, eu era muito criança. Eu não sei se ela via. Mas eu sei que ninguém mais pôde ver. Mas tem alguns anos, meus irmãos estavam todos reunidos. E o meu irmão mais velho olhou para mim e disse, Edi, nós estávamos conversando aqui. O que seria de nós se tu não tivesses nascido? Eu disse, o que seria de mim se a mãe de vocês não tivesse me amado? O que valeu foi o fato de que um dia eu olhei para toda a dor da minha alma, para todas as lembranças negativas. E eu vi o bem que Deus fez. Nunca mais eu tive angústia pelo passado. Nunca mais eu fiquei ansiosa pelo que iam pensar de mim. Porque é tão ruim você ficar ouvindo que é bastardo, que é filho da outra, e tantas coisas que se diz. Será que eu vou ser aceita? Será? Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque hoje eu sei que os meus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus na minha vida jamais serão. Quando nós olhamos a nossa história, nós vemos tantos motivos para sermos ansiosos, mas eu tenho que dar conta, no final do mês eu tenho que pagar tanto, porque eu não tenho documento, ou porque a senhora sabe o que é cuidar de uma filha, de uma família de não sei o que, eu sei. Eu cuido de uma família com 6 empregados, 138 crianças, para eu dar as 3 refeições do dia, até mais se for preciso, para dar toda a roupa que eles vestem, sapato que calça, meia, shampoo, condicionador, desodorante, toalha de banho, toalha de rosto, tudo. Eu sei, esse é o meu trabalho. E eu não tenho governo para me ajudar. Nem quero. Porque se eu trabalhasse com o governo, eu tinha fechado Dona Marta hoje, esse ano. Porque não tem nem para o governo. Não é? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A nossa alma sempre vai nos puxar para baixo. Porque tudo que vem do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não provém de Deus. Mas Deus mandou socorro para essa alma angustiada, agoniada, sedenta, cheia de iras, uma alma com uma ânsia tão grande, sem poder fazer nada pelo amanhã. Uma alma cheia de maquinações para o futuro, sem poder, na realidade, trazer nada de concreto. Se você parar, escrever os seus pensamentos, depois você olha para eles e você dá risada. É melhor você pegar todo esse lixo que ficou lá no seu passado e trazer. Tenha uma sessão com Deus eterno. Sente-se com Ele e diga, Senhor, eu quero abrir para o Senhor o meu livro, o livro da minha vida. Eu tenho uma história para lhe contar. O Senhor conhece a minha história, mas eu quero lhe contar pela minha ótica. Porque o Senhor conhece a sua ótica. Mas eu vou abrir a boca agora. E não vai ser em Provérbios.
vai ser em verdade. E eu quero lhe contar a minha história. Eu digo para você, parece que eu estou vendo ele correr, se assentar e segurar em você, porque vai ser a primeira vez que você vai fazer isso. Você vai abrir o coração para ele. Conte tudo, mas não minta não, porque ele sabe a história completa. Só que em cada momento que você disser para ele o abuso que você sofreu, ele está dizendo assim, nem sabe que ia ser pior se eu não estivesse lá. Aquele acidente que você passou quando você era pequena, que houve morte, nem sabe que foi eu que tirei você de lá. Aquela vez que tinha uma pessoa morta, que todo mundo esqueceu de lhe avisar, mas o caixão estava lá, ninguém lhe dava nenhuma explicação. Ele estava dizendo para você, mas eu estava segurando você, porque ninguém olhava para você. Todos os momentos que você pensou que estava sozinha, você se sente o herói, porque você venceu, ele estava lá. Ele só quer que você compartilhe com ele do ponto de vista seu, porque ele conhece a história todinha pelos detalhes. Um dia, ele religa a essa sua história a ele mesmo. E aí ele fica com as mãos recebendo pelo seu espírito toda a sua história. E no final ele diz, tem mais caminho. Ainda vamos andar muito mais. Ainda há muito mais para fazermos. Quando nós pensamos no lixo todo o que nós acumulamos para a nossa história, eu vou contar a vocês uma história. Eu sei que devia terminar, mas eu preciso de mais 20 minutos. Dá para ficar mais 20 minutos? Uma vez, Isaac saiu, nem vou ler, está em Gênesis 26, depois vocês veem. Isaac saiu abrindo poços pelo deserto, porque ele foi expulso da terra de Abimeleque. E abriu o primeiro poço. Quando conseguiram pegar água, ele tirou entulho. Na realidade, ele tirava entulhos. Por quê? Porque os filisteus tinham entulhado os poços que Abraão abriu. Quando aparecia a água, lá vem os filisteus, a água é nossa. E eles brigavam. Segundo poço, acharam outro lugar. Lá vem os filisteus, a água é nossa. Terceiro poço. Os filisteus não vieram mais. Eles deram a esse poço o nome de Reobote, o poço da prosperidade. Dali ele desceu para Berseba. Deus teve um encontro com ele. E ele abriu outro poço. Começaram a abrir poço. Quando ele olhou assim, quem vinha na direção dele? Abimeleque, o rei que o expulsou. Alzate, que era o amigo do rei, e Ficol, que era o general do exército do rei. Lá vem os três para Isaac. Isaac olhou para eles, ficou com tanta raiva. Por que viestes a mim, se me odiais, e me expulsastes do vosso meio? E eles disseram, que é isso, Isaac? Nós vimos claramente que o Senhor era contigo, então dissemos, haja agora juramento de paz. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Jura que não nos farás mal, assim como nós também não te fizemos nenhum mal, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. A Bíblia diz que Isaac deu para eles um grande banquete. Eles comeram e beberam. De madrugada se levantaram, quer dizer, dormiram na tenda de Isaac.
Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram dando a notícia do poço e disseram para Isaque: achamos água. Por que será que no deserto todo, num deserto onde cada vez que eles encontravam água, os filisteus tomavam, um deserto palmilhado de caravanas de ismaelitas, onde o Isaque tinha o seu pior inimigo, que era seu irmão Ismael, as caravanas dos ismaelitas, eles cercavam outras caravanas, eles saqueavam, matavam, tomavam os rebanhos, vendiam as pessoas para o mercado escravagista. Vocês lembram que foram os ismaelitas que venderam José no mercado escravagista do Cairo? Hein? Como que nesse deserto, meses e meses e meses e meses, Isaque não morreu. Ninguém da caravana dele morreu. E não apenas isso. Nem uma vez eles foram saqueados. Lógico que o rei Abimeleque estava olhando. O que é isso? O que se passa com esse rapaz? Que até sem água no deserto ele prospera. Quando esses homens vão visitar Isaque, disseram: não, Isaque, vimos claramente que o Senhor é contigo. Porque ninguém pode atravessar o deserto e prosperar num deserto sem ter água. Isaque não viu nada disso. Isaque só viu: por que viestes a mim se me odiais e me expulsastes do vosso meio? De todo o bem que Isaque recebeu, nada prestou. A única coisa que ele lembrou foi: eu sou rejeitado. Vocês me fizeram mal. Ele só viu o mal que fizeram a ele. Olha, a Bíblia diz: semeou Isaque naquela terra. No mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de modo que os filisteus lhe tiveram inveja. Tudo de bom aconteceu. Única coisa que ele segurou: vocês me expulsaram. Você está vendo como a nossa alma pode ser seletiva? Ele desprezou todo o bem que aconteceu e segurou numa coisa: vocês me fizeram mal. Vocês me expulsaram do meio de vocês. Foi a única coisa que ele segurou. Parece que era o único ouro que valia a pena. Eles disseram: não, Isaque, nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Quer dizer, o inimigo viu o que ele não podia ver. Quantas vezes você está aqui nem Isaque? Tantas coisas boas que aconteceram na sua vida. Você tem saúde, você vê, você tem força para trabalhar, você é inteligente, você chegou até aqui. Quantas coisas boas, mas você lembra do mal e da dor. Isso é ingratidão a Deus. Sabe o que aconteceu? Quando eles mostraram para Isaque o absurdo de Isaque estar segurando numa coisa tão pequena, Isaque liberou o perdão. Liberou o perdão. Deu para eles um banquete, os despediu em paz. Aí a Bíblia diz assim: nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícias do poço que haviam cavado
e lhe disseram: achamos água. Achamos água. Por que a água só brotou hoje? Porque foi hoje que Isaac liberou o perdão para Abimeleque. Enquanto ele não liberava o perdão, os poços da alma dele estavam entulhados. Quantas vezes nós estamos retendo pessoas, não liberamos perdão. Deixei para lá. Isso não é perdoar. E aí a nossa vida não anda. Isaac estava buscando água há muito tempo. Ele não fez nenhum mal para Abimeleque. Pelo contrário, ele foi bom. Mas ele travou a vida dele quando segurou o inimigo. Inimigo não é coisa para a gente carregar. Inimigo não é coisa para a gente segurar. Inimigo é coisa para a gente liberar. Libere. Solte. Vá em paz. Deixa Deus lidar com você. Porque eu não sei lidar. Então que Deus, na sua misericórdia, lide com você e lide comigo também. Uma pessoa me roubou. Ficou com o dinheiro do meu carro. É um líder de louvor. Eu disse para ele: eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Porque se eu for fazer o que eu tenho que fazer, eu estou frita. Mas se eu deixar Deus agir, Deus sabe lidar com ele, Deus sabe lidar comigo, e eu estou livre de fazer alguma coisa ruim. Então pedi a Deus que tenha misericórdia, porque Deus vai disciplinar. Que na sua ira se lembre da misericórdia e que cuide dele, para que ele possa crescer. Você não vai fazer justiça com as suas mãos coisa. Ore pela pessoa e libere, para que a água possa fluir na sua vida, para que tudo esteja pronto para crescer, para que você tenha abundância. Isso significa não carregar entulho. Amanhã de manhã nós vamos estar falando de alguns entulhos da nossa alma. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, neste momento nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. E Te pedir pelos momentos de tanta angústia, pelos momentos em que fomos levados a tomar decisões tão rápidas que nos trouxeram prejuízos. Perdoa-nos porque muitas vezes nós assumimos uma posição de querer ter o controle das situações. Mas hoje nós queremos liberar nas Tuas mãos e Te proclamar Rei e Senhor sobre tudo aquilo que nos diz respeito. Obrigada, Senhor, pelas situações novas que têm aparecido. Ensina-nos a lidar com elas. Libera a nossa alma de tanta angústia, de tanta dor, de tanta mágoa. E faz com que nós possamos andar, olhando para frente, sabendo que tudo está resolvido, tudo está nas Tuas mãos. Por isso nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.